colocarem também, e depois a gente reabre de novo as contribuições daí para a plenária que quiser fazer também, porque elas precisam ouvir algumas coisas aqui. Como acolhida, eu peço apenas que nós viremos a página, que tem na parte do Você Sabia algumas informações, inclusive pertinentes no momento onde, que principalmente o mês de março, se retomou de maneira forte o tema da maioridade penal, onde nós temos, enfim, tantas discussões, tantos argumentos, grande parte da população achando que resolverá todos os problemas assim, parte da imprensa, pessoas também que começaram a divulgar vários motivos do porquê seria um erro reduzir a maioridade penal. Então é um contexto que envolve a nós diretamente, até porque nós temos atendimentos de pense, nós temos atendimentos de crianças e adolescentes que por vezes estão em situação de vulnerabilidade e se tornam pessoas depois que vivem na fase e mais adiante até em presídios. Então é um tema que é muito pertinente a nós. Leio rapidamente então aqui, tem um pouquinho sobre o marco regulatório, mas depois tem alguns dados também importantes que estava no, não lembro qual site que eu retirei, eu acho que o site Terra também fez uma pesquisa sobre o número de projetos hoje em Brasília. Eu leio então aqui mais a nível de curiosidade. Então, como a gente sabe, o marco regulatório, que inclusive é grande parte da pauta de hoje, ele entra em vigor em julho deste ano, ele entra em vigor. Havia uma dúvida que talvez ele entrasse em outubro, em novembro, que teriam conseguido mais prazo. Não, é em julho. O Estatuto da Criança e Adolescente também em julho desse ano está completando 25 anos. É importante também essas datas redondas de 10, de 15, 20, 25. É uma data importante que como fórum também mais adiante conversaremos. Alguma coisa que a gente possa fazer também como ato, como gesto em Porto Alegre para lembrar este momento do Estatuto. Que a discussão e possível votação sobre a maioridade penal voltou a ser analisada, a gente está acompanhando, e aqui então tem alguns números. Atualmente existem 61 projetos em Brasília para aumentar o tempo de internação para adolescentes em conflito da lei. Atualmente também existem 60 projetos em Brasília em prol da diminuição da maioridade penal, e alguns deles inclusive propondo que ela seja a partir de 12 anos de idade. Um que outro país perdido por aí tem a partir de 10. Nós, no momento, claro, é 18, sabemos, a proposta é 16. Mas desses 60, alguns já estão propondo que venha de uma vez para 12. Que existe, em contrapartida, apenas 22 projetos propondo a universalização da educação em turno integral. Então a gente vê, né, um pequeno paralelo de curiosidade, enquanto a questão de colocar, de reter a maioridade penal, somados aqui entre maior tempo e maioridade penal, 120 projetos, em contrapartida para tentar dar o dia inteiro de atividades, dar opções socioeducativas para evitar que um dia se torne um possível adulto, criminoso, ou que seja. A gente tem apenas 22 projetos postos. Então a gente analisa também, a gente consegue avaliar de uma maneira ampla isso. Virando então à frente, mandamos um e-mail então, acho que ontem, sim, acho que foi ontem, sobre a questão da pauta. Então, acho que a maioria também compreendeu o marco regulatório. A gente vai dividir da seguinte forma, e eu já passo a palavra para a Ana, porque a gente tem que ganhar tempo. Depois também eu apresento aí a Ana Paula, já está aqui com a gente. Ela precisa em torno de 45 minutos a 50, que ela vai literalmente apresentar o marco. Nós fizemos uma reunião com ela semana passada. Ela vai apresentar o marco do ponto de vista de uma advogada, do ponto de vista de quem tem experiência na área, que de tantas atividades também que a Ana faz de palestra e tudo mais, foi colhendo também experiência e ponto de vista sobre isso, e nós orientamos, ou indicamos a ela melhor, que ela pudesse também durante a apresentação nos dizer, olha, isso de repente converse com a prefeitura, isso não adianta conversar com ninguém porque ele é estático, esse artigo aqui tu não muda. A pergunta maior, tem alguma coisa, afinal de contas, que dá para mudar? Daqui a pouco a resposta é não, mais ou menos. Então a gente orientou ela a dar um pouco a explanação geral. Durante a apresentação dela, também como decisão do ano passado, Daniela, tu estarias aonde? Vamos tentar encontrar. Aqui é. A Dani organizou os mosquitinhos. Qualquer momento da atividade aqui, esse primeiro momento da fala da Ana, a Dani vai estar ali olhando para vocês, ergue a mão.
que ela leva o papel. Nós vamos escrever as perguntas que tu tenham, as dúvidas. Nós não vamos parar a fala da Ana no primeiro momento. No final, se tiver pouquinhas perguntas, a gente até passa o microfone. Agora, se acumula um montão de perguntas, um monte de dúvidas, a gente já vai agrupando por temas. De algum jeito, ou hoje, ou na sequência da semana, não vamos deixar nenhuma dúvida em branco. Nem que a gente tenha que mandar por e-mail depois algumas respostas. E se for o caso, nós vamos conversar com a Ana para vir mais algum momento, daí durante o ano vamos ter que ver a viabilidade do tempo dela também. Então, mais ou menos essa seria a dinâmica de hoje. Eu vou passar excepcionalmente 30 segundinhos para a Luciane só fazer um comunicado aqui que tem um curso pertinente a nós também, parece que é na própria PUC, sobre direito da criança e adolescente. Então ela só vai dar um informe rápido e a gente já vai começar a nossa atividade do Marco hoje. Boa tarde, pessoal. Bom, só para fazer a divulgação de um curso bem importante, depois eu vou estar enviando por e-mail para a Secretaria do Fórum para divulgar para todos vocês. É um curso de extensão, é um curso internacional sobre direitos humanos da infância, adolescência e juventude, tá? Que vai acontecer aqui na PUC e é ministrado por vários professores. Quem está coordenando é a Faculdade de Serviço Social, a Faculdade de Educação e a Faculdade de Direito, né? Então ficou muito interessante o conteúdo, está bem dinâmico, né? Ele é de extensão para que pessoas que, inclusive, não tenham um curso universitário possam estar se atualizando e trocando experiências para mais tarde fazer uma experiência de uma especialização, tá? Vai ter professores, na aula inaugural vai ter o professor João Batista da Costa Saraiva, tá? Falando sobre os desafios da implantação do EP, entre eles a questão da não redução da maioridade penal, a professora Beatriz Aguinski, a professora Patrícia Grossi. E qual é o objetivo desse curso, né? É cada vez mais a gente está incentivando e se qualificando para trabalhar a questão dos direitos humanos de crianças, adolescentes e juventude, que a gente está vendo que cada vez mais a gente está precisando acessar essas questões e principalmente à luz de quê? Da legislação internacional, para que a gente possa fazer as nossas intervenções sociais com mais qualidade, né? E pensando em perspectiva de projetos que sejam mais amplos. Então é esse o meu informe, né? Vocês podem se inscrever através do site da PUC, www.pucrs.br/educação continuada. Então, além dessas faculdades, também teve o Centro de Pastoral de Solidariedade da PUC e o Centro de Referência em Direitos Humanos da AVESOL. Tá, gente? Obrigada. Ok. Ana, então vamos lá trabalhar um pouquinho hoje, já que trabalhamos pouco no dia a dia. Aqui está a Ana Paula, talvez alguns já conheçam. Ela trabalha, enfim, no país inteiro, internacionalmente não sei, mas pelo menos a nível de Brasil, segundo informações, eu sei que ela transita, é convidada aí na sequência para várias atividades. Parece-me que também está auxiliando alguma coisa nesse processo de conselhos tutelares também em algumas cidades por aí. Então ela tem uma dinâmica e um conhecimento muito bom, então vamos te explorar no bom sentido hoje para conseguir entender um pouco mais. Nós temos nessa plenária aqui várias escalas de dirigentes, alguns inclusive nos falaram. Tem alguns dirigentes que ainda não leram o marco, tem alguns que leram um pedaço e desanimaram, outros que leram ele inteiro, releram e não entenderam, só entenderam que tem um monte de coisa para fazer agora, além do que já se faz. Então nós temos vários contextos aqui dentro e conforme a gente conversou semana passada, tenho certeza que a gente vai tirar muito proveito. Passo para a Ana então. Assim, eu peço de novo que deem uma pausa ali nas contribuições, porque as meninas também precisam assistir. E depois a gente reabre, tá? Na sequência da Ana Paula, a gente já reabre ali também. Só para garantir que todo mundo consiga assistir a apresentação. E sim, não deixe de contribuir, que depois eu quero ver como é que vai ficar o mês. Então, Ana Paula é contigo. Por uns 45 minutos, 50, por aí a Ana Paula fala. Dúvidas, ergam a mão, que a Dani tem os papéis para fazer as perguntas e eu vou separando elas aqui na frente. Ana Paula, é contigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui a convite do Fórum para a gente estar conversando um pouco sobre essa lei que tende a trazer muitas transformações na nossa realidade do dia a dia, principalmente na área da assistência social, educação e saúde, se assim acontecer, porque hoje a gente vai sair daqui com muito mais dúvidas do que certezas. Essa que é a realidade que a gente tem hoje. Só para me apresentar um pouco, eu sou advogada, né? Então, diga qual é.
eu sou advogada e sou consultora jurídica em direito público e sou especialista em assistência social. Então, o que eu faço mesmo hoje é dar orientações para os municípios na área da assistência social, para eles estruturarem os SUAS, né? Tenho a honra de trabalhar com a AD também, lá no MDCA. Então, eu conheço um pouco sobre essas questões do marco regulatório, porque assim que a lei foi editada, a gente partiu para estudar ela, interpretar. A lei ela é uma lei muito extensa e ela tem ter sido formatada de uma maneira bem diferente do normal, de uma regra, de uma lei. Ela exigiu uma interpretação extensiva de todos os seus artigos em relação à nossa legislação atual. E ela é uma lei bem controvertida, já digo para vocês, porque ela já nasceu com muitas modificações. Para vocês terem ideia, surgiu uma medida provisória, que foi a medida provisória que hoje foi aprovada para alterar, para prorrogar a vigência dessa lei, porque essa lei era para ter entrado em vigência o ano passado. Em função da medida provisória, a vigência dessa lei foi prorrogada para entrar em vigência, então, exatamente dia 27 de julho de 2015. Esse é o prazo que essa lei passa a viger. Só que essa medida provisória, quando ela foi para a comissão mista do Senado, a comissão mista emitiu um relatório de mais ou menos 50, 60 laudas só de alterações da lei. De alterações que, se tivessem sido aprovadas pelo Congresso Nacional, teriam aprimorado muito a lei. A lei deveria ter sido alterada para incorporar muitas das alterações que a medida provisória previa. Porque são as dúvidas que a gente tem hoje e são os problemas que vão ser causados no futuro em função de que não houve uma alteração. Então, a partir daí, a gente já tem uma deficiência de origem da própria lei, né, que infelizmente a lei nasceu já deficientemente, ela foi feita assim às pressas, apesar de ter tido muitos anos de conversa e de manifestação. Os fóruns se manifestaram, houve um grupo de trabalho constituído pela Secretaria da Presidência Nacional para falar sobre essa lei, para discutir a lei. As entidades foram convidadas a participar da formulação da lei, mas o que restou dela foi uma lei, infelizmente, pelo menos do meu ponto de vista, uma lei bem precária, que ela poderia ter sido uma lei muito melhor aprimorada, inclusive se a medida provisória tivesse influenciado ela com a sua aprovação total a partir do relatório da comissão mista. Mas, enfim, é a realidade que a gente tem hoje, é com isso que a gente vai ter que trabalhar. Então, o máximo que a gente pode fazer é interpretar a lei. Já falo desde já que a lei vai demandar uma regulamentação. E esse decreto regulamentador era para ter sido expedido em março. Esse é nos planos da Secretaria da Presidência Nacional. Isso foram palavras ditas pela secretária que coordenou toda essa gestão lá na Presidência da República. Ela disse, até março o decreto regulamentar vai sair. Não veio o decreto regulamentar. Várias questões dessa lei necessitam ser regulamentadas, em âmbito nacional, como em âmbito municipal. Por isso que eu digo que, infelizmente, nós vamos sair daqui com mais dúvidas do que respostas, porque nós não temos elas ainda, em função de que esse regulamento deverá vir, o regulamento federal, e os municípios têm muitas questões dentro da lei que competem a ele regulamentar. Então, o município de Porto Alegre deverá regulamentar várias questões da lei. Tá? Então, fazendo esse introito assim, geral, eu quero passar um vídeo, me ajuda, que a gente já selecionou, está aí lá, só clicar. Já sabe. Passar um vídeo para vocês, para quem não leu a lei, para quem não abriu, esse vídeo ele vai mais ou menos resumir qual o objetivo do marco regulatório. Tá? Esse vídeo foi produzido pela Secretaria, então vamos assisti-lo.
em coisas de tecnologia, né? Não deu certo, antes nós tínhamos testado, funcionou, agora não funcionou. Então, o marco regulatório, pode passar o primeiro slide para mim, deixa eu passar. O marco regulatório das organizações da sociedade civil, ele é uma agenda ampla do governo federal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. O objetivo desse marco regulatório é o quê? É a gente trazer mais segurança jurídica, já que as nossas relações com o poder público não estão devidamente regulamentadas, ou seja, no momento que eu faço uma parceria com o poder público, as organizações fazem uma parceria com o poder público, isso não existiam regras específicas para isso, a gente conseguia buscar em várias normativas essas regulamentações, por exemplo, Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela nos dava algumas diretrizes sobre auxílios às pessoas físicas e jurídicas em déficit. Ela falava alguma coisa, a Lei 4320, que é a Lei de Finanças Públicas, ela vai dar algumas orientações para nós sobre subvenções sociais e subvenções econômicas. Mas eram todos eles regulamentos à parte, né? A gente não tinha nada regulamentado de uma maneira uniforme. Então, o marco regulamentado, esse marco regulatório das organizações da sociedade civil veio com esse objetivo. Primeiro, normatizar de forma unificada em todo o território nacional as regras para a relação entre o Estado, e o Estado aqui eu falo União, Estados e municípios, e as organizações da sociedade civil. A segunda agenda desse marco é a questão da sustentabilidade, que o marco também veio para tentar regulamentar e trazer para as normativas de sustentabilidade para a esfera dessa relação jurídico público-privada. E a outra questão é a questão da transferência de recursos, o financiamento. A partir desse marco regulatório, um dos objetivos é a gente unificar, a gente uniformizar e até ampliar a questão do financiamento para as organizações da sociedade civil, trazendo dentro de tudo isso um princípio fundamental, que é o da transparência pública. A gente vai ver durante toda a lei, quem teve a oportunidade de ler a lei já percebeu que a lei fala muito de transparência, de publicidade, de publicação de relatórios. E isso é uma das regras que está se buscando com muito rigor, trazer para dentro dessa relação que se estabelece entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Dentro desse marco regulatório, o objetivo é a segurança jurídica, a valorizações das organizações da sociedade civil. Então, assim, muito do que já se ouviu falar dessa lei diz que, na verdade, essa lei veio para tirar do mundo jurídico ou tirar de ação as organizações da sociedade civil. Eu digo para vocês, sim e não a resposta. Sim, porque ela efetivamente veio para possibilitar que somente as organizações devidamente estruturadas e organizadas vão conseguir continuar atuando com recursos públicos. Claro que a gente tem todo o lado privado que hoje desenvolve através da responsabilidade social das empresas. A gente tem cada vez mais empresas ajudando no lado social, através da sua responsabilidade social. Mas a gente sabe que viver só de doações não tem como. E também viver só de recursos públicos também não dá. Então essa mescla de recursos públicos e privados é fundamental. Mas só que a realidade de hoje nos traz a seguinte conclusão. A partir de agora, só vão seguir as suas ações na área da assistência social, da saúde e da educação, as entidades que estiverem devidamente regulamentadas. E a gente vai ver quais os requisitos e quais as exigências, e não só regulamentadas, mas a questão da organização. Nós vamos sim precisar nos organizar. Nós vamos nos organizar de forma estruturada no sentido de ter departamento de pessoal, departamento de contabilidade ou uma contabilidade contratada. Nós vamos precisar nos aprimorar nesse sentido, porque a lei traz requisitos muito difíceis de serem implantados se a gente não tem essa organização. Então, por esse lado, a gente pode dizer que a lei veio, digamos assim, para dificultar, e aí vai tirar da nossa realidade muitas entidades pequenas que não vão conseguir se estruturar, mas o objetivo central da lei é a valorização.
é a valorização das organizações. A gente vai ver um mapa agora do que isso representa no Brasil e a gente vai ver a importância do terceiro setor para o Brasil. Outra questão fundamental do marco regulatório, um outro princípio, uma outra diretriz, é a transparência na aplicação dos recursos públicos. Então, eu já falei, a gente vai ver durante toda essa explanação, que a transparência, que hoje não tem mais a questão de receber recurso público, não prestar contas, receber recurso público em dinheiro, doação em dinheiro e não passar pela contabilidade, ou fazer pagamento através de recibo que não tenha nota fiscal, nada disso. A gente vai ver o quão difícil é hoje fazer contratação de prestação de serviço, mão de obra, serviço terceirizado a partir dessa lei, que os requisitos são bem rígidos. E a outra questão é a efetividade nas parcerias. O objetivo não é aniquilar a colaboração das organizações com o poder público, ao contrário. A própria lei, ela traz entre as suas diretrizes a instituição da política de fomento e de colaboração. Então, mais do que nunca, essa lei veio para fortalecer essa política de colaboração e fomento que as organizações fazem com o Estado. E essa lei veio para dizer, sim, o Estado precisa, o Estado entende que é fundamental esse fomento e essa colaboração, mas para isso nós temos que observar as determinadas regras, que são as que nós vamos ver agora. Tá? Então eu trago para vocês um retrato do terceiro setor no Brasil e vejam só, nós temos 290 mil fundações e associações sem fins lucrativos no Brasil. Aí dividido naquelas áreas de atuação, sendo que na área da assistência social é 10,5%. Isso representa 5% dos trabalhadores do Brasil inteiro trabalham no terceiro setor. É muita gente. 5% de toda a população brasileira trabalha no terceiro setor. Então, isso é fundamental para que a gente consiga regulamentar essa relação que se estabelece de trabalhadores com as organizações da sociedade civil, que de certa forma tem influência dentro do poder público, na medida em que o poder público repassa recursos públicos para essas entidades e elas utilizam recursos públicos para pagar esses trabalhadores. Ok? Então eu começo falando dos princípios, dos objetivos e dos destinatários desta lei. Às vezes a gente acha assim, para que saber de princípio? Para que falar princípio? Princípio é coisa para papel. Não, pessoal. Princípio é fundamental. Com o princípio a gente elabora ótimos pareceres de prestação de contas ou relatórios de prestação de contas. Com princípios a gente faz defesa, inclusive nos fóruns, a gente argumenta com o poder público, utilizando os princípios para as defesas dos nossos interesses. Então, a gente conhecer os princípios que norteiam este marco regulatório é fundamental para que a gente possa entendê-lo. Um princípio fundamental, por exemplo, é o da mútua cooperação. No momento que eu falo que existe uma mútua cooperação na relação entre Estado e organização da sociedade civil, o poder público, muita coisa pouca poderá influenciar ou impor, já que nós estamos falando de mútua cooperação. E aí aqui cabe o primeiro comentário. Esqueçam a palavra convênio. Apaguem da memória de vocês. Apesar de eu ver aqui pessoas que trabalham já há muito tempo e já incorporaram a palavra convênio, vocês vão ter que fazer um exercício muito forte de esquecer a palavra convênio. Não que os convênios tenham sido extintos, não é isso que eu estou dizendo. Os convênios hoje são instrumentos única e exclusivamente, quer dizer, a partir de 27 de julho, quando entrar em vigor essa lei, os instrumentos serão utilizados única e exclusivamente para as relações entre os entes da federação. Município com município, Estado com município, União com município, União com Estado. Aí sim esses entes vão realizar convênios entre si. As organizações da sociedade civil com o Estado não realizam mais convênios. A única coisa que nós vamos poder, a partir da publicação dessa lei e da vigência dessa lei, é fazer termos de cooperação e de fomento, e nenhum outro. A lei não autoriza a criação de qualquer outro tipo de termo que não seja o de colaboração e de fomento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é que nós estamos falando de uma relação de mútua cooperação. Então, não existe imposição de regras nos convênios. Ok, mas os convênios eram padronizados. Eram, mas se a gente quisesse discuti-los na justiça, a gente poderia.
Porque convênio é união de esforços de dois partícipes com o mesmo objetivo comum. Aqui não muda muito. Termo de cooperação e de fomento tem objetivos específicos, determinados, comuns, que vai ser sempre o interesse público, e que tem um objetivo único. Ou é de manter um serviço público em pé, ou é de instituir um serviço público, e assim por diante. Então, a união de esforços de mútua cooperação permanece. Por isso, não existe uma imposição. Município impõe, a gente acata. É diferente de termo de adesão, por exemplo, pessoal. Termo de adesão, tu adere se tu quiser. É voluntário também, mas tu adere àquelas cláusulas. Não tem mexer, não tem conversar, não tem pactuar. Aqui nós estamos falando de mútua cooperação. Os dois partícipes podem negociar as cláusulas da relação. Então, isso é super importante quando a gente pretender, aqui no fórum, defender os interesses das nossas entidades. E dizer, olha, nós estamos tratando de uma mútua cooperação. E isso faz sentido para o poder público, mas não faz sentido para a nossa entidade, e isso prejudica a nossa entidade. Vamos conversar. Interesse público não podia ser diferente. É uma diretriz, é um princípio, é um norte que deve gerenciar todas e quaisquer relações que vocês estabeleçam com o poder público. Isso não é de agora, isso é desde os áureos primários lá, enfim, que a verdade é sempre a relação com o poder público tem que ter o interesse público. Né? Não existe interesse de determinada coletividade, interesse de determinada categoria. Aqui nós não estamos falando disso, nós estamos falando de interesse público, que é o que vai nortear a nossa política de fomento e de colaboração. A participação social e fortalecimento da sociedade. Então, aqui a gente vê que a participação da sociedade civil através das organizações é um foco deste marco também. A transparência na aplicação de recursos públicos, a gente vai ver isso muito presente. A promoção do desenvolvimento local, regional, nacional, inclusivo e sustentável. O marco regulatório, pessoal, quando ele na maneira como ele foi instituído, ele traz dentro dele vários princípios das demais políticas. Então, a gente vai ver aqui princípios da política do meio ambiente, a gente vai ver aqui princípios da política nacional deixa eu ver o que mais aqui que a gente vê aqui. O sustentável aqui do meio ambiente, enfim, de várias outras políticas que eles incorporaram. Aqui a gente vai ver, por exemplo, que eles trouxeram da Lei 8666, que é a Lei de Licitações Públicas, vários institutos. E aí é que vem a nossa maior preocupação, que a Lei 8666 trouxe muita influência, ela foi utilizada como parâmetro para elaborar essa lei do marco regulatório. A lei também traz como princípio fundamental a preservação, conservação e proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente. A lei traz como princípio a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, a preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro, o controle de resultados. Então, quer dizer aqui, nós vamos depois ali ver os outros princípios que norteiam a nossa relação e a gente vai ver eficácia e eficiência. São princípios típicos da administração pública. Estão previstos na Constituição Federal como princípios a serem aplicados para a administração pública. E agora eles estão sendo trazidos aqui para essa relação jurídico-público-privada, que é entre aspas, uma relação jurídico-público-privada que a gente tem. Então, esse controle de resultados e a transparência de recursos públicos vai estar muito presente nessa relação. Incentivo ao uso de tecnologias da informação e comunicação, e aí começam os problemas, quer dizer, nós vamos ter que nos adaptar, nos inserir às tecnologias da informação. Porque processo de prestação de contas provavelmente vai ser eletrônico, processo de compras de materiais vai ser eletrônico e assim por diante. A lei ela foi estruturada com esse norte da tecnologia da informação e da publicização. Coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios e vantagens indevidas. Bom, a lei traz penalidades severas para as organizações da sociedade civil e para os agentes públicos que contrariarem as disposições dessa lei, no sentido de coibir a obtenção individual ou coletiva de vantagens, valores ou benefícios com recursos públicos. Aqui nada mais é do que a aplicação do princípio básico e elementar que deveria nortear toda e qualquer ação do poder público. Não vou eu dizer para vocês qual é, digam vocês para mim qual é esse princípio que eu estou falando. Da
probidade administrativa, né? Que infelizmente é o que a gente menos tem visto hoje, mas é um princípio fundamental e elementar que está aqui presente e ele deverá ser incorporado a essa relação público-privada, que é o princípio da probidade administrativa, que significa ser probo, que significa ser honesto, que significa utilizar os recursos públicos única e exclusivamente para os fins aos quais ele é destinado, que é o interesse público e não o interesse individual, não o interesse coletivo de determinada parcela, ou grupo, ou pessoas que utilizam a administração pública para esses fins. Pessoal, é claro que eu não elenquei todas as diretrizes e princípios previstos na lei. São 2 páginas que a lei prevê só disso. Mas eu coloquei aqui os principais que me parece que vão influenciar mais a nossa relação. Quem ler a lei posteriormente poderá identificar outros princípios que aqui não foram citados, ok? Eu trago esses princípios aí expostos, que esses sim são os que a gente tem que decorar. A gente, quando sai da faculdade de Direito, a gente sai com uma palavra que a gente nunca esquece, principalmente a gente que entra para esse âmbito do direito público, a chamada LIMPE, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, e o LIMPE é com 2 Es, eficiência e eficácia. Então, pessoal, essa palavra não pode ser esquecida por vocês a partir de 27 de julho, porque essa palavra vai ter que nortear toda e qualquer relação que vocês estabeleçam com o poder público. Nós vamos ter que observar a legalidade, a impessoalidade, só que para isso a gente precisa saber o que é legalidade, o que é impessoalidade, o que é moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia. É claro que eu vou falar muito rapidamente, de uma forma muito simples aqui, porque eles são princípios complexos, enfim. Quem tiver a oportunidade de ler, sugiro que leia sobre eles. Legalidade nada mais é do que eu só posso fazer o que está permitido por lei. Seja a lei aqui em sentido estrito ou lato sensu. Então, eu não posso aplicar meus recursos públicos nas minhas entidades se eu não observar o que a lei diz. E a lei aqui para nós pode ser o termo de fomento ou de colaboração que eu vou firmar com a minha entidade. O que importa é, nós vamos ter que ler esse termo e todas as diretrizes que ele vai observar. Então, vamos supor, na área da assistência social, exemplo. Nós vamos fazer lá um termo de fomento para a expansão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós vamos ter que observar as diretrizes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ditas pela União. E vamos observar as regras ditas pelo nosso termo de fomento. Isso é o princípio da legalidade. Eu não posso fazer nada que a lei não autorize. Diferentemente da área privada, em que eu faço tudo que a lei não me nega a fazer, que a lei não proíbe fazer, aqui, na administração pública, como nós estamos tratando de recurso público, e o fato do recurso público ser repassado para vocês, entidade, não perde a característica de ser recurso público, ele continua sendo recurso público, e, portanto, todas as regras referentes a recurso público devem ser observadas. Em função desse recurso público ser repassado para vocês, vocês terão que observar o princípio da legalidade, que só autoriza fazer o que está permitido em lei, ou ato normativo, ou um instrumento, como, por exemplo, termo de fomento e colaboração. Legitimidade é, eu só posso fazer os atos que me são legítimos. Então, se foi autorizado eu gastar o meu recurso com despesa de pessoal, eu posso gastá-lo. Mas se o termo ou a legislação não permite, no momento que eu gasto e pago, utilizo o recurso público e pago despesa de pessoal, eu estou realizando um ato ilegítimo. Tá? E que seja também, aqui tem a questão da competência também, da legitimidade, tem a questão da competência, mas que não se aplica muito no nosso caso aqui. Impessoalidade. E aí nós vamos ver muito presente isso, pessoal, na nossa relação daqui para frente. Impessoalidade. Significa que eu realizo os atos com recurso público sem privilegiar, sem olhar para determinada pessoa e privilegiar aquela pessoa. Vocês vão se deparar isso quando vocês tiverem que escolher os profissionais para atuarem nos projetos financiados com recursos públicos. Diz a regra que a partir de agora vocês não vão mais poder escolher o fulano, o Beltrano, porque ele é amigo, porque eu conheço ele, porque ele é amigo da minha vizinha, porque ele é uma pessoa legal, porque ele precisa de trabalho agora e eu vou dar esse trabalho para ele receber. Isso não pode mais. Porque pelo princípio da impessoalidade, todo e qualquer pessoal contratado para trabalhar nos projetos
que serão custeados com recursos públicos deverão ser escolhidos observado o princípio da impessoalidade, que nós vamos ver depois como isso acontece. Moralidade é o que a gente já sabe, é um ato que é moral, que não é ilegal, é um ato que é probo, né? É um ato que é de acordo com a lei, é um ato que é de boa fé, tudo isso é moralidade. Publicidade, não precisa falar muita coisa, é a questão de nós vamos ter que publicizar os nossos relatórios, publicizar as nossas prestações de contas, porque todo e qualquer pessoa que pretender fiscalizar esses recursos públicos poderá ter acesso a essa publicidade. Tá? Economicidade. Os nossos atos, considerando que todos eles serão praticados com recursos públicos, deverão ser econômicos. Econômico significa que eu devo utilizar a menor quantidade de recursos materiais e humanos para ter o melhor e maior resultado possível. Isso é um ato econômico. Da mesma forma, um ato eficiente e eficaz. Eficaz é aquele que atinge os seus objetivos. Então, se eu tenho uma demanda prioritária de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eu só vou ter esse recurso analisado, esse recurso definido, essa prestação de contas, se eu tiver atingido a finalidade de atender a minha demanda prioritária. Então, isso é um ato eficaz. E a eficiência é no mesmo sentido da economicidade, de eu utilizar a quantidade mínima de recursos possíveis para atingir o melhor objetivo, o maior objetivo. Tá? Quais são os objetivos dessa lei? Normatizar as parcerias voluntárias, a palavrinha está ali em vermelho não à toa, com ou sem transferências de recursos financeiros, realizadas em regime de mútua cooperação para consecução de finalidades de interesse público. Bom, pessoal, eu acho que aqui é importante traçar a primeira distinção. Essa lei trata única e exclusivamente de parcerias voluntárias. E aí, aqui, é só uma impressão minha, né? Isso vai depender de regulamentação federal, da manifestação dos ministérios, seja ele do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Saúde e da Educação, que são os mais afetos aqui a essa lei, não que os outros não sejam, mas acredito aqui que também que as entidades aqui são mais afetas a essas áreas. Vamos depender da manifestação desses ministérios. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, esta lei não se aplica na área da assistência social. Assim como ela não se aplicaria na área da saúde, assim como ela não se aplicaria na área da educação. Em que sentido? Para não saírem dizendo aqui que eu falei isso. Em que sentido? Se nós estamos tratando de parcerias voluntárias, nós temos que fazer a distinção entre transferências constitucionais, transferências legais e transferências voluntárias. Como eu já tinha citado antes, a Lei Complementar 101 e a Lei 4320, elas traziam as hipóteses de transferências voluntárias. O que é transferência voluntária? É aquilo que o ente da administração, seja a União, Estado ou município, transfere. A União, por exemplo, transfere para o município, ou o Estado transfere para o município porque quer, por deliberalidade. Tem vontade de transferir aquele recurso através de uma transferência voluntária e antes fazia convênio e estabelecia as cláusulas que regiam isso. Isso é transferência voluntária. O que é transferência constitucional e legal? Constitucional, por óbvio, são as transferências oriundas da Constituição e que a Constituição obriga essa transferência, queira o ente ou não. São elas. Chutem. Educação, saúde. Então, pessoal, assistência social, infelizmente, nós não temos na Constituição uma transferência constitucional ainda. Mas é um esforço. Vamos ter, abrindo parênteses aqui, vamos ter esse ano de conferência de assistência social. Espero que todos vocês realizem a sua da melhor maneira possível. E que coloquem no relatório mais uma vez, porque isso já vem de muitos anos, aquele pedido, aquela diretriz, né, para que seja aprovada a PEC que altera a Constituição Federal, que é o projeto de emenda constitucional que altera a Constituição Federal, para incluir como limite constitucional na área da assistência social
Antes o projeto prevê 5%, né? Mas hoje eu acho que já está meio defasado, acho que pode ser um pouquinho mais, né? Então, assim, a assistência social ainda não é uma transferência constitucional obrigatória, né? Mas essas transferências constitucionais que vocês citaram aí, elas são transferências que a União ou o Estado repassar ou não, tem que repassar. Está lá a previsão constitucional. Então, isso não é voluntário. Da mesma forma, transferências legais. As transferências legais, a própria palavra diz, são aquelas oriundas de lei. São os projetos que são criados por lei e que a lei determina seja feito repasse. Exemplo, Bolsa Família é criado por lei, determina que seja feito um repasse de IGD para os municípios, para que os municípios executem o programa. Então, essa é uma transferência legal, porque ela vem da lei que instituiu o programa e assim determinou. Queira ou não a União repassar, tem que repassar. Então, pelo que a gente está vendo aqui, me parece que essas transferências da área, desses que nós citamos aí e mais alguns outros, são transferências legais ou constitucionais. Então, nós não estamos falando de parcerias voluntárias. Então, o que a gente se aplicaria aqui? Na verdade, se aplicaria a lei nas hipóteses em que o município ou o Estado resolve fazer por conta própria um auxílio ou uma subvenção para os municípios na área da assistência social, por exemplo. A típica regra que a gente tem voluntária hoje, que a gente pode entender como sendo voluntária, são os auxílios e subvenções, tá? Isso é o que muitos municípios ainda têm hoje, uma lei chamada de Lei de Auxílios e Subvenções, em que a gente passa para as entidades, para o CTG, para as escolas de samba, o município passa recursos para essas entidades de forma voluntária, porque elas pedem, ele vai lá e dá, faz, através de quê? De convênios hoje. E isso são repasses voluntários, porque o município passa se quiser e se tiver dotação orçamentária para isso. Salvo essas hipóteses, o resto é transferência legal constitucional. Então, pessoal, fica um ponto de interrogação aqui. Para essas hipóteses de transferência legal e constitucional, que são a maioria dos projetos que a gente trabalha, se aplica essa lei? É o primeiro questionamento que a gente vai sair daqui sem resposta. Tá? Nós não temos resposta para isso. Isso vai depender de uma manifestação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em relação à assistência social, à saúde e à educação. Já sabemos, lá na reunião que a gente fez, algum de nós lá, não sei quem comentou, que na área da saúde, muitas diretrizes dessa lei, como o processo seletivo, já é aplicado na área da educação, né? Mais educação, talvez, ou algum projeto da área da educação que já é aplicado essa questão do processo seletivo, né? Então, não sei até que ponto que fica muito diferente, enfim. Mas o certo é, temos que nos perguntar. Temos que perguntar para o município de Porto Alegre. E aí vem uma outra questão fundamental. Tratando-se de áreas que abrangem todos os municípios brasileiros, isso não é regulamentação municipal. Quer dizer, o município de Porto Alegre não poderá regulamentar de forma diversa do que a União regulamentar. Com certeza isso não vai vir do decreto, porque o decreto não pode excepcionar. Acredito eu que eles não vão fazer isso, de excepcionar no decreto essas questões relativas à área. Poderão fazer, porque hoje a gente vê tanta coisa em termos de lei e medida provisória, que tudo é possível. Mas me parece que o Ministério do Desenvolvimento Social, o da Saúde e da Educação, terão que questionar a AGU, lá, que é a Advocacia Geral da União, que é responsável por dar os pareceres jurídicos sobre a interpretação das leis, e dizer, afinal, essa lei se aplica a nós ou não? Então, isso é uma demanda que, sim, o fórum deve questionar. Que o fórum tem total pertinência de questionar o município e levar isso como um questionamento, se essa lei efetivamente se aplica a todo e qualquer programa na área da assistência social, a toda e qualquer transferência de recurso fundo a fundo. Tá? Meu Deus. Tá. Vou voar, porque já foram 35 minutos. Pessoal, o que não se aplica? Transferências voluntárias regidas por lei específica, naquilo em que houver disposição expressa em contrário. Aqui, o questionamento que eu trago para vocês é: não estaria o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente excepcionado nesta regra? Se nós estamos falando de uma lei específica
com diretrizes específicas, e aí é claro que nós temos que interpretar naquilo em que houver disposição expressa em contrário. Então, se a lei fala que os projetos serão selecionados de outra forma, que não seja processo seletivo, que toda e qualquer pessoa toda e qualquer entidade possa receber recursos daqueles projetos que são cadastrados no CONDIGA e pronto, me parece que essa regra tem prevalência por ela ser uma lei específica. Então fica a dúvida. Essa lei, a princípio, na minha interpretação, essa lei não se aplica ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Contratos de gestão das organizações sociais, que são aquelas previstas na Lei 9637, também não se aplica. Os destinatários da lei são aqueles que a gente já sabe, a União, Estados e Municípios, as organizações da sociedade civil e as entidades qualificadas como OCIPs, no que couber. A OCIP é só no que couber. Aí o que eu trago importante para vocês saberem, pessoal? O Estatuto das Entidades deverá constar expressamente essas regras a partir da edição da lei. Então, assim, vocês vão ter que ter que os objetivos voltados são para a promoção de atividades e finalidades de relevância pública, conselho fiscal ou órgão equivalente, e sim, previsão de que em caso de dissolução, o respectivo patrimônio líquido seja transferido para outra entidade. A maioria já prevê isso. As normas de prestação de contas sociais a serem observadas pela entidade que determinarão no mínimo. Isso deve estar expresso. Está na lei, eu botei um artigo para vocês ali. Essa é uma dúvida que nós tínhamos na outra reunião, mas sim, a lei prevê que essas normas deverão estar expressamente previstas no Estatuto. Está ali, expressamente previsto, tá? Requisitos para as organizações. A partir da edição da lei, as organizações, para receberem recursos públicos, deverão observar o seguinte: no mínimo 3 anos de existência, cadastro ativo no CNPJ, experiência prévia na realização do objeto pactuado. Eu vou ter que comprovar através de declarações de terceiros, assim por diante. Certidões de regularidade fiscal, tributária, da dívida ativa e previdenciária. Aqui o que cabe falar, pessoal, é que nós não falamos antes, só para ressaltar, a lei também se aplica para aquelas hipóteses em que não há transferência de recurso, mas há cedência de veículo, cessão de imóvel, para uso de imóvel, cedência de servidor e assim por diante, tá? A entidade também deverá ter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas, certidão de existência jurídica, e aí é a cópia do estatuto com a posse da ata da diretoria devidamente registrada em cartório, prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, caso necessário à execução do objeto. Pessoal, isso é importante. Vocês vão ter que demonstrar, e provavelmente o município de Porto Alegre vai regulamentar isso especificamente, que vocês vão ter que demonstrar que a sede de vocês está naquele endereço. Isso a lei diz que vocês têm que provar. Então vocês vão demonstrar através de uma conta de luz, de água, de TV, que vocês estão naquele endereço registrado no CNPJ. E isso a prova vocês vão ter que fazer. A prova da posse ou propriedade legítima, que é mais complexa, vocês só vão ter que demonstrar se o objeto pactuado, a execução do objeto pactuado tiver influência sobre aquele imóvel. Então eu faço lá um imóvel, por exemplo, para execução de atividades de PCD, que eu tenho que necessariamente ter acessibilidade. É requisito para isso. Então, o imóvel é um dos requisitos para a execução correta do objeto, o imóvel. O poder público vai ter que fiscalizar se o imóvel tem acessibilidade. Neste caso, a entidade vai ter que provar que a posse ou a propriedade é legítima. Tá? Documento que evidencia a situação de instalações ou condições materiais da entidade. Relação nominal atualizadas dos dirigentes. Infelizmente, isso vai ser necessário. A medida provisória tinha excluído essa, porque isso é uma intervenção na iniciativa privada, mas isso aqui na lei continua. Cópia do comprovante de instalação no endereço onde está o CNPJ e indicação de, no mínimo, um dirigente que se responsabilizar de forma solidária pela execução das atividades e cumprimento das metas. Tá? No que não se aplica a lei, pessoal? As transferências voluntárias regidas por lei específica, aos contratos de gestão, aos clubes, associações de servidores, partidos políticos ou entidades congêneres. Não se aplica a lei. Esse aí não precisa. Tá?
É que assim, ó, que na verdade o poder público não pode repassar recurso público para clubes, associações de servidores e partidos políticos. Porque a regra é, o interesse é público de toda uma grande coletividade, não de uma determinada classe, determinadas pessoas, porque o interesse tem que ser público, tá? A atuação em rede. A lei possibilita a atuação em rede. Isso significa que você vai poder ter uma entidade que vai ser a que vai assinar o termo de fomento, que é a celebrante, e tem aquela outra entidade que vai executar, porque ela tem mais capacidade operacional. Isso é atuação em rede, que é possibilitado de acordo com esses requisitos. 5 anos de inscrição no CNPJ e 3 anos de experiência, tá? O termo e a regulamentação do município vai dizer qual é o limite dessa atuação da rede e também quais são a forma de atuação, o edital vai prever isso, né? E a regularidade fiscal da executante tem que ser comprovada também. Aí nós entramos rapidamente nas fases da parceria. Essa parceria está desenvolvida em fases, tá? Planejamento, seleção, execução, monitoramento e prestação de contas. Na fase do planejamento, a vocês, entidades, só cabe fazer a divulgação. Divulgação na internet e na sede da entidade, das parcerias realizadas com o poder público, com todas aquelas informações do artigo 11. Tá? A questão da seleção, que nos importa é que só poderão participar dessas parcerias as entidades que estiverem devidamente regularizadas e instituídas conforme o Código Civil, com aquelas determinações e com todos aqueles requisitos que a gente viu lá no Estatuto. O Estatuto tem que conter aqueles requisitos que a gente viu antes. Da mesma forma, só poderão participar as entidades que não tiverem entre seus dirigentes gestores públicos, cônjuges ou parentes afins ou colaterais até o 2º grau. Então, quem for gestor público, atuar na área pública, não poderá ser dirigente de entidade para receber recursos. Também não poderá receber recursos das entidades que não tiverem prestado contas anteriormente ou que tiverem tido suas contas rejeitadas nos últimos 5 anos. Também não poderão... também não poderão... Aqui... Ah, meu Deus. Aqui. Ih! Agora sim. Ih, Jesus. Acabou, pessoal. Acabou o tempo. A Dani continua passando ali alguns papéis, alguns já esqueci. Se alguém tem dúvida, só ergue a mão que ela está caminhando aí do lado ali com essas aí, ó, que tenham sido punidas, e aí vem a lei da ficha limpa aqui aplicada para nós também, as que tenham sido punidas. Resumo é isso. Quem foi punido, seja pelo Tribunal de Contas do Estado, quem foi impedido de contratar, de fazer chamamento público, não vai poder firmar a parceria também. Tá? Regra fundamental que aqui nos interessa. Hoje não tem mais a questão de eu decido para quem eu quero passar o recurso público. Não. Porque nós vamos ter o chamado chamamento público. É aquele que chama as entidades com aqueles requisitos previstos no edital para participar do chamamento e ser selecionada para executar aquela demanda, aquele serviço público. Aí vamos falar aqui do orçamento participativo. Como é que fica o orçamento participativo? Não fica tudo muito bem como sempre foi, não tem problema nenhum no orçamento participativo. Por quê? Porque nós vamos ver lá uma outra questão que a lei traz aqui, que possibilita a realização de demandas através da apresentação dos problemas pela organização da sociedade civil. Que o orçamento participativo é o quê? É quando eu levo para o poder público as demandas da minha comunidade, que talvez ele não conheça e não saiba, para que sejam resolvidas. E o poder público decide se tem estruturas, se tem recursos humanos, assim por diante, para poder executar. O orçamento público nunca foi concebido com a possibilidade de eu indicar quem vai realizar a atividade. Nunca foi concebido assim. Se hoje se pratica isso, é outra história. Mas a lei aqui veio a dizer que sim. A gente vai privilegiar essa questão de que a sociedade vai participar, porque a lei traz isso como princípio fundamental, a participação popular. E aqui não é diferente. Então, a sociedade vai continuar participando através da manifestação de interesse social, trazendo as suas demandas,
que serão ou não aprovadas pelo poder público e executadas. Por quê? Bom, o chamamento público vai dizer. Essa é a regra. Porque nós não podemos fugir daquele princípio que nós falamos antes. Qual? Impessoalidade. Tá? Então, o chamamento público, obrigatório. Todas as áreas, todas as ações, tenha recurso público ou não, o chamamento público é obrigatório. Todo mundo vai ter que participar dele. Salvo as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, que são essas que a lei expressamente prevê. Urgência, nas hipóteses de paralisação só dos serviços, urgência, na paralisação de atividades relevantes de interesse público, no caso de guerra ou grave perturbação da ordem, e aí só nas hipóteses de assistência social, saúde e educação, e nos programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a segurança. Com relação à inexigibilidade, o chamamento público é inexigível quando não tem possibilidade de competição. Tá? Então vamos supor que essa lei se aplique à área da assistência social e isso seja letra morta. Por exemplo, na área da assistência social nós temos um princípio. Qual? O da territorialidade. Todos os serviços devem ser territorializados, né? Devem ter referência, ser referenciados ao CRAS, por exemplo. Como é que nós vamos compatibilizar o requisito da territorialidade com esse da inexigibilidade? Essa é uma questão. Então, por exemplo, é inexigível. O chamamento público, será que eu vou conseguir comprovar e dizer que ele é inexigível por causa da territorialização? Ou eu posso dizer que uma entidade que não seja de Porto Alegre pode vir e prestar um serviço aqui, né? Daqui a pouco ela tem condições. Uma entidade que seja de São Paulo vem e executa um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo aqui de forma territorializada. Observamos o princípio da territorialização e, de certa forma, observamos o princípio de chamamento público. Então, essa questão da inexigibilidade é a mesma dificuldade que a gente tem na Lei 8666 das contratações. É muito difícil provar. A inexigibilidade, quando a gente fala de natureza singular do objeto, essa inexigibilidade aqui, natureza singular do objeto, não é territorial, pessoal, não é daqui só de Porto Alegre. Eu tenho que dizer que só essa empresa pode realizar esse serviço em todo o Brasil. E que mais nenhuma tem capacidade para fazer isso. Por isso a natureza singular só ela executa. É muito complicado. Então acredito que serão poucas as hipóteses que será devidamente, licitamente comprovada a inexigibilidade. A regra, chamamento público, e disso nós não vamos fugir. Feita a seleção através do chamamento público daquelas entidades que nós já vimos quais as que podem ser, que podem participar, nós entramos na fase de execução e aí vamos firmar com o poder público 2 tipos de termos, ou de colaboração ou de fomento. A diferença está que, quando for de colaboração, é porque o objeto, a demanda, o serviço foi proposto pela administração. Quando é de fomento, o objeto, o serviço, a demanda foi proposto pela organização da sociedade civil. Como? Através deixa eu antes do plano de trabalho aqui, deixa eu ver se eu acho ali. Será que eu não trouxe um? Através, pessoal, lá estou eu de novo passando. Ué? Ah, meu Deus. Volta para mim lá, por favor. Vai vir, obrigado de novo. Como é que a gente faz essa questão da diferença entre termo de fomento e termo de colaboração? Que quando a demanda vai ser espontânea da sociedade, quando a gente fizer o procedimento de manifestação de interesse social. O município deverá regulamentar esse procedimento de manifestação de interesse social, como é que ele vai ser executado, mas é o quê? É quando a organização leva, com os requisitos que a lei mesmo prevê, diz quais são as informações que vocês vão ter que apresentar, leva a demanda para o poder público e diz, olha, eu tenho lá na Restinga uma necessidade de saneamento básico que não foi atendida e a entidade tem condições de fazer, a entidade comunitária, através de trabalho e tal. E aí apresenta o objeto, apresenta as metas, apresenta a disponibilidade de recursos e assim por diante. Ela leva isso através do procedimento de manifestação de interesse social, que nada mais é do que orçamento participativo. Ela apresenta isso para o poder público vai analisar através de uma comissão e vai decidir, sim, vamos executar nesses moldes apresentados, não vamos executar, e por quê? Se o poder público aceitar esta proposta, ele vai abrir um edital de chamamento público para selecionar quem vai executar esse serviço. É assim que se procede, tá?
Selecionada essa entidade, nós vamos firmar, então, o termo de fomento. Por quê? Porque a proposta partiu da organização através do procedimento de manifestação de interesse social. Compreendido? Um instrumento fundamental que vocês não podem deixar de ler e saber como é que se faz é o plano de trabalho. O plano de trabalho vai sempre acompanhar toda e qualquer proposta que vocês apresentarem. Na verdade, a proposta é o plano de trabalho. O edital do chamamento público, quando ele prevê, ele vai dizer que vocês vão ter que apresentar o plano de trabalho com essas previsões aí. O diagnóstico da realidade, objeto que você quer contratar, né, pactuar. A descrição das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e as atividades a serem realizadas. Sim, nós vamos ter que ter quantitativos mensuráveis. Isso significa que nós vamos ter que ter planejamento, porque sem planejamento eu não consigo fazer monitoramento. E para fazer monitoramento, só com monitoramento é que eu consigo quantitativos mensuráveis, com diagnóstico de quantidade, qualidade de demanda, quantidade de demanda. Senão, não tem como. Prazo para execução das parcerias. Definição dos indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento de metas. Sim, pessoal, o poder público vai passar a analisar o cumprimento das metas. Ele vai ter uma comissão de monitoramento durante toda a execução desses termos. Então ele vai, se vocês disseram que a meta de vocês era a cada bimestre atender 10 e atenderam só 5, vocês vão ter que provar o porquê que não atenderam os 10. E para atender os 10, vocês vão ter que comprovar. Eu pedi para atender 10, 50 mil reais. Sim, mas o plano de aplicação de recursos não se coaduna com esses 10. Na verdade, a meta de vocês aqui está super valorizada em relação aos recursos, por exemplo. Tudo isso vai ser analisado pelo poder público. Tá? Compatibilidade dos custos, que era o que eu falava agora, com os preços do mercado e com outras parcerias similares. Então, quer dizer, o poder público executa 2 parcerias praticamente iguais, semelhantes, com um preço super diferente. Vamos ter que demonstrar o porquê disso. Plano de aplicação de recursos públicos compatível com o cronograma de gastos. Então, quer dizer, se eu tenho um cronograma de desembolso mensal, semestral, bimestral, eu vou ter que comprovar e os meus custos vão ter que acompanhar isso, a aplicação dos recursos. Eu não vou receber de uma vez só se o meu desembolso for mensal ou bimestral. Modo e periodicidade da prestação de contas compatíveis com as etapas, com o período de vigência da parceria, não sendo admitido periodicidade superior a 1 ano. Aqui no ano eu já abro parênteses para falar, esqueçam a história de fazer convênio só por 1 ano. Isso morreu. Na verdade, isso nunca existiu. Isso existiu a título de... Não tinha regulamentação, não é que não existiu? Não tinha regulamentação. Se utilizava por simetria a lei de vigência orçamentária. Esse é o objetivo. Agora a lei é muito clara. Eu posso fazer parceria por 2, 3, 4, 5 anos. E qual é o prazo máximo? Não se tem regra disso. Todo mundo que sai falando que é 5 anos é porque está utilizando por analogia o que diz a lei 8666. Mas não existe regra dizendo qual é o tempo máximo para uma parceria. Eu posso fazer termos de fomento ou de colaboração por 6, 7, 10 anos. Se o poder público assim entender. Provavelmente quem vai decidir o tempo disso vai ser o poder público quando lançar o edital e prever o tempo da parceria. Prazo para análise da prestação de contas pela administração. Valores dos impostos, FGTS, encargos trabalhistas e verbas acessórias a serem pagos com recursos da parceria. Pessoal, todos esses recursos, impostos, FGTS, tudo pode ser pago com a parceria. Não existe vedação. A lei permite que valores de impostos, FGTS, encargos trabalhistas e verbas acessórias sejam pagos com recursos da parceria. Quais as despesas que a gente pode realizar com recursos públicos da parceria daqui para frente? Remuneração de equipe, sim, só adimensionada no plano. Então, plano de trabalho, eu já falava para vocês, vai ser um instrumento fundamental que vai delimitar os gastos de vocês. Se vocês fizerem um plano de trabalho ruim, errado, incompleto, vocês vão ter uma parceria ruim, errada, incompleta. Por quê? Se eu não previ no meu plano de trabalho o gasto com a cozinheira, com o jardineiro da minha entidade, ainda que seja 1/3 da remuneração dele, quando chegar na hora de pagar, eu não vou poder pagar aqui, porque não vai estar especificado no plano de trabalho.
Não esqueçam os gastos indiretos que vocês têm nos projetos. Não é só aquela equipe que tu contrata única especificamente para fazer aquele projeto, mas tem toda a casa que atua. Ainda que 1/3 da casa seja para aquele projeto, tu tem que prever aqui o gasto especificamente no plano de trabalho. Senão tu não vai poder pagar com o recurso da parceria. Diárias, multas e encargos vinculados ao atraso no cumprimento das obrigações previstas no plano em consequência do inadimplemento da administração, a aquisição de equipamentos e materiais permanentes de serviço, a adequação de espaço físico relacionado ao objeto da parceria, sim, mas obra não. A obra está vedada a realização de obra ou ampliação de obra. Só gastos com a adequação, iluminação, retoque, assim por diante. Reformas em gerais, exatamente. Custos indiretos. Posso gastar custos indiretos com a parceria? Sim. Qual é o meu limite? 15% do valor total da parceria. Tá? Despesas vedadas. Título de taxa de administração, pagamento de servidor ou empregado público. Aqui tem objeto diverso, salvo se a administração autorizar. Aqui tem a data anterior ou posterior à vigência, salvo se a administração autorizar. Para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou entidades congêneres. Multas, juros e correções monetárias, salvo se por culpa do inadimplemento da administração. Com publicidade, pessoal, tome muito cuidado na publicidade daqui para frente dos projetos com recursos públicos. A publicidade deverá observar a regra da Constituição Federal, que é a publicidade da administração pública. Aquelas que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social e que não tragam uma caracterização de promoção pessoal. É essa publicidade que é permitida a partir da vigência dessa lei com os recursos públicos. Com o pessoal contratado, sem a observância dos requisitos do artigo 46, então quer dizer, eu contratei recursos humanos, mas não observei o artigo 46, vou pagar com recurso da parceria. Pode ter prestação de contas rejeitada. Com obras que caracterizem a ampliação da área construída ou nova construção. Regulamento, pessoal. Vocês vão ter que, a partir da edição da lei, estabelecer e instituir um regulamento de compra, serviços e contratação de pessoal. O município de Porto Alegre já disse que vai expedir um regulamento único que as entidades poderão aderir a ele, né? A questão aqui está, a lei fala que a instituição é que vai ter esse regulamento, mas esse regulamento tem que ser submetido à aprovação da administração, infelizmente. A medida provisória tinha retirado essa aprovação, mas infelizmente ela não foi aprovada, então não caiu, porque é uma intervenção na entidade privada, sem dúvida alguma. Essa questão da administração tem que aprovar esse regulamento. Então o certo é que nós vamos estar submetidos, pelo menos em Porto Alegre, que me parece, ao regulamento que o município vai estabelecer como minuta padrão. Tá? O certo é que o regulamento tem que observar esses princípios que a gente já falou na contratação de compras, serviços e de pessoal. Tá? Então, por exemplo, vão ter que fazer 3 orçamentos, não vão mais poder comprar no armazém da esquina sem nota fiscal, salvo as despesas até R$80, que isso é autorizado, que eu compre ali com recibo. As demais, todas as despesas que vocês realizarem com fornecedores terão que ser pagas mediante conta bancária, terá que ser depositado na conta bancária do fornecedor, tem que ter nota fiscal, tá? Transferência de valores. Contratação de pessoal, que me parece importante. Não poderão receber remuneração com recursos públicos da parceria pessoas contratadas pela organização que tenham sido condenadas por crime contra a administração pública ou patrimônio público. Crimes eleitorais com pena privativa de liberdade, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Mais uma vez a ficha limpa aparecendo aqui. A questão do pagamento de dirigentes. É possível pagar dirigente? É. Mas vejam bem a ressalva da lei. O dirigente vai receber, não porque ele é dirigente, porque por óbvio a gente sabe que nenhum dirigente pode ser remunerado, porque isso é requisito para ser entidade sem fins lucrativos. Mas aquele dirigente que for contratado pela entidade para atuar na parceria com o seu métier, com o seu conhecimento, e aí nós vamos ter que observar os requisitos do artigo 46, da impessoalidade, que eu não posso contratar porque ele é dirigente, mas eu posso contratar por quê? Porque ele tem conhecimento, porque ele passou na prova que eu apliquei para ele, ou na dinâmica de grupo, ou na seleção de currículo, que a partir de agora vocês vão ter que fazer, ou seleção de currículo, ou provinha,
Vocês vão ter que selecionar pelos princípios da impessoalidade. Com isso, o dirigente poderá ser remunerado se atuar na parceria, tá? Não como dirigente, repito, ele vai atuar como profissional, porque ele foi contratado. Por exemplo, Ana Paula é advogada do MDCA, voluntária, e faz parte do conselho diretor do MDCA. Surge uma demanda em que eles necessitam para fazer um projeto dos conhecimentos técnicos da Ana Paula. A Ana Paula faz uma seleção com outros advogados e eles optam por escolher a Ana Paula. Poderão remunerar, apesar dela ser do conselho diretor do MDCA? Sim, se ela for selecionada pelos critérios objetivos da impessoalidade e aqueles previstos no 46 e de acordo com o que estiver no regulamento de compras, serviços e de contratação de pessoal. Nesses termos, ela poderá ser remunerada. Em qualquer outra hipótese, não. É vedada a remuneração. Aí nós entramos para a fase de monitoramento e avaliação, só falando para vocês que isso vai ter, durante toda a fase da execução da parceria, vai ter o gestor que vai estar monitorando, a comissão de monitoramento e o conselho de políticas públicas. Primeira informação importante, os conselhos de políticas públicas não perderam força com a edição dessa lei, eles vão continuar agindo, o gestor necessariamente vai ter que solicitar a participação e a manifestação dos conselhos de políticas públicas em todas aquelas áreas que assim determinam, por exemplo, na área da assistência social. Nós temos regras específicas que determinam a atuação do Conselho Municipal de Assistência Social em vários momentos. Por exemplo, no plano de ação, na aprovação do plano de ação. Por exemplo, na aprovação do demonstrativo de execução físico-financeira. O Conselho vai continuar se manifestando nessas situações. E em todas as outras questões de prestação de contas também. Nenhum Conselho de Política Pública perdeu força com base nessa lei. Da mesma forma, não é verdade dizer que vai existir um supraconselho de fomento e de colaboração. Não. O que a lei prevê é que a União criará um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração para quê? Para divulgar as boas práticas e para fomentar essa política que a União está instituindo agora. Se os municípios e estados quiserem, poderão instituir nos seus âmbitos respectivos conselhos de fomento e de colaboração. Mas um não exclui o outro, ok? Tá, estou terminando. Eu já estou. A prestação de contas apresentada pela organização deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados. Tá? O processo vai ser provavelmente eletrônico, isso quem vai regulamentar vai ser os entes da federação que vão regulamentar isso, né? Cada um com a sua autonomia. O processo de prestação de contas deverá ter plano de trabalho, relatório de execução do objeto, relatório de execução financeira, relatório de vista técnica em loco e relatório de monitoramento e avaliação. Tá? A decisão da prestação de contas pode ser pela aprovação total da prestação de contas, pela aprovação parcial ou pela rejeição das prestações de contas por esses motivos. Tá? Desfalque, desvio, dano ao erário, prática de ato ilegal. Sanções administrativas, falei para vocês que as organizações serão penalizadas, assim como os servidores públicos também, nas hipóteses de descumprimento dessa lei. Sanções para a organização, advertência, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar termo de fomento e de colaboração pelo prazo de 2 anos. Declaração de inidoneidade enquanto perdurar os motivos de punição e pelo prazo máximo de 2 anos. Regras de transição. Pessoal, essa lei passa a viger a partir de 27 de julho de 2015, como eu já falei para vocês. Mas nós temos uma regra de transição que permanece. Qual? As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo da sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária dessa lei naquilo em que for cabível. E aí vão começar as complicações. O que é sem prejuízo do que for cabível?
e o que vai se aplicar. Tá? Quem decide? Desde que em benefício do alcance do objeto. Para qualquer parceria referida no caput, eventualmente firmada por prazo indeterminado, quem tiver parceria no seu município, na sua entidade, firmada por prazo indeterminado, vai ter o prazo de 1 ano para regularizar. Não mais que isso. Tá? Os convênios e acordos congêneros vigentes entre as organizações e a administração pública na entrada em vigor da lei serão executados até o término do seu prazo de vigência. Então, se nós temos hoje convênios que têm vigência até 2016, eles permanecerão vigentes naqueles termos. Mas a administração poderá optar por aplicar algumas das regras desta lei em favor do alcance do objeto da parceria. Porque, como o próprio caput do artigo 87 diz, sem prejuízo da aplicação subsidiária da lei. Então, é claro que naquelas parcerias já vigentes e que têm vigência até ano que vem, até daqui a 2, 3 anos, por óbvio, não farão chamamento público, mas poderão ter que se adaptar, por exemplo, com relação ao regulamento, com relação às regras de prestação de contas. Algumas regras que não vão afetar, mas que vão melhorar a execução do objeto e que são subsidiárias. Tá? Pessoal, infelizmente eu tive que correr contra o tempo, porque o tempo era curto mesmo. Tinha muita coisa. Que é bastante, né, Ana? Tem questões aqui que eu acho que tu vai acabar retomando agora. São 13h30 e eu mais ou menos agrupei quando ela toma um gole d'água. Porque ao mesmo tempo, às 4 horas, a gente tem como teto, alguns já estão saindo, então minimamente ter essa abrangência. Depois a gente avalia se é bom vir outro momento e mais questões. Para ganhar tempo, vamos lá. Entidades que não atuam em Porto Alegre poderão executar ações no nosso município? É possível ações de entidades de grande porte dividir ações com as outras, tipo guarda-chuva? Sim, resposta para as duas, sim. Entidades de outros municípios, outros estados poderão atuar no nosso município, porque o chamamento público, salvo se ele não prejudicar a execução do objeto, ele não vai poder restringir, porque é uma das regras. Eu não posso limitar, entre aspas, a concorrência pela localidade da entidade. Então, se ela está lá no Ceará, eu não posso dizer que ela não pode vir prestar serviço aqui. Então, sim, o chamamento público abre que ela possa executar em qualquer lugar. E sim, vocês vão poder atuar como guarda com aquelas entidades mantenedoras ou guarda-chuva, que no caso aqui é a atuação em rede. Como funcionará os fundos municipais, principalmente o Fundo Criança? Poderemos ainda continuar captando o recurso com isenção do imposto de renda para as nossas entidades? Sim, pessoal, nada altera em relação a isso, tá? Já falava eu para vocês que, no meu ponto de vista, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente está fora da aplicação dessa lei, mas é uma interpretação, né? Isso aí vai depender de quem é o órgão executor, e aí me parece que os fóruns das entidades podem ter essa movimentação, articulação, no sentido de buscar do Conselho, do CONDICA, uma manifestação expressa. Afinal, esta lei se aplica ao CONDICA? No meu ponto de vista, não. Desculpa, CMDK aqui, que tem vários municípios que é CONDICA, CMDK. Questionar o CMDK sobre a aplicação dessa lei. Por quê? Porque a lei é bem clara no artigo 3º, dizendo não se aplica a lei naquelas leis específicas com regulamentação em sentido contrário. O que é o Fundo Municipal se não regulamentação em sentido contrário, que possibilita inclusive doações do imposto de renda? E nada muda em relação a doações do imposto de renda. Agrupei aqui algumas coisinhas aqui, vamos ver, mais ou menos dá para fazer uma só. Como serão os repasses, obviamente, financeiros para as entidades? Como ficarão os convênios? Daí recebe outro nome. Eu acho que está junto aqui também, no momento das prestações de contas desses convênios. Os órgãos públicos terão um prazo legal para responder a essa prestação, devolver certidões, às vezes documentos que são, enfim, originais, que ficam trancando muito tempo. Como é que vai se dar esse processo todo dessa troca de recursos? E a questão do convênio, mas daí não é mais esse nome. Tá, primeira coisa, apaguem das escritas e da memória a palavra convênio. Não existe mais convênio entre nós. Esqueça. Termo de fomento e termo de colaboração. É assim que vocês vão se referir a partir de então, tá? Não, termo de fomento ou termo de colaboração. Não existe mais convênio. A questão do repasse de recurso vai ser o seguinte:
Isso aqui é, toda vez que o município de Porto Alegre tiver uma demanda para executar e ele não pode executar, e ele quer que a organização da sociedade civil execute, ele vai lançar um edital, chamamento público, vai dizer quais são os objetivos, as metas a serem atingidas, o recurso que ele vai repassar para isso e as exigências para que isso seja cumprido. Está lá no edital. Vocês, por outro lado, vão participar observado aquele edital. Quem ganhar vai firmar o termo de colaboração ou de fomento e vai executar. O recurso vai ser repassado via conta corrente, como é hoje na questão de convênio também. Vai ter uma conta específica para aquele recurso e vai ter a fiscalização. A prestação de contas vai ser toda ela regulamentada pelo município. Os entes vão ter que regulamentar esse processo de prestação. Se o município não regulamentar isso genericamente, a cada termo ele fará isso. Ele dirá o prazo para a prestação de contas, a forma como vai ser prestado contas, os documentos que poderão ser exigidos, e vocês vão ter que observar aqui, na lei, o que eu posso gastar e o que eu não posso gastar. A regra diz a lei que o processo será eletrônico. Portanto, provavelmente, o município de Porto Alegre vai regulamentar o processo de prestação de contas, porque ele vai ser eletrônico. E vocês vão passar a prestar contas eletronicamente no sistema do município. Como funcionarão os registros das entidades junto aos conselhos de direito? Não muda nada, pessoal. Os requisitos de cada política permanecem. É isso que nós vamos ter que compatibilizar. Por isso que essa lei ela tem que ser interpretada em harmonia com o ordenamento jurídico. Porque eu tenho que pegar essa lei e interpretar com as regras da assistência social, com as regras da saúde, com as regras da educação. Não muda as exigências. Eu tenho que ter os SEBAS na área da assistência social, da saúde e da educação. Nada disso muda. Tá? Que uma tem a ver com os conselhos também. Muitas entidades pedem registro de programas ou da entidade aos conselhos, SEMAS, MDK, para participar ou candidatar-se de editais. Isso com entidades funcionando 2 anos ou até menos. Com o marco regulatório que propõe 3 anos de funcionamento, poderemos continuar participando desses recursos públicos? Pessoal, os conselhos municipais ou os municípios vão ter que se adequar à nova regra. A nova regra ela é nacional, ela tem aplicação para todos os entes da federação. O requisito hoje para repassar recurso público para a entidade é da existência de quanto tempo? 3 anos. Se nós temos leis municipais que dizem 2, vamos ter que alterar para colocar 3, porque não prevalece a lei local nessa hipótese. Nós temos uma lei nacional com aplicação para os municípios. Sim, a medida provisória tinha trazido essa distinção. Para os municípios até 20 mil habitantes não fazia esse requisito, mas não foi aprovado. Infelizmente, então, nós temos entidades que com 1 ano, 2 anos, não poderão receber recurso público, porque não vão preencher o requisito de no mínimo 3 anos de existência. Arnaldo, na sequência vai sobrar uns minutinhos para uso de microfone, aí tu já fica inscrito ali, tá? A gente vai conseguir ganhar um tempinho no final. Não, aí não é que não vale, pessoal. Nós vamos ter que interpretar se essa lei se aplica ou não o Fundo Criança. Essa questão que eu disse não se aplica é minha interpretação. Eu entendo que não se aplica. Mas se o CMDK, se o município de Porto Alegre entender que essa lei se aplica ao Fundo Municipal, todas as regras dela vai se aplicar ao Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Inclusive o prazo de 3 anos, inclusive o chamamento público e assim por diante. Eu entendo que essa lei, pela exceção prevista no inciso 2 do artigo 3º, não se aplica ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Eu entendo isso. A lei não diz em momento algum, o município de Porto Alegre não falou isso, eu pelo menos não ouvi isso, não ouvi de ninguém isso se aplica ou não. Minha interpretação de que essa lei não se aplicaria ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Depois, na sequência, acho que a gente volta de novo no assunto, porque é uma das grandes polêmicas também da gente analisar. Estou separando aqui, eu estou deixando a questão da garantia dos princípios para o final, que tem alguns juntos. O presidente da nossa entidade é funcionário público, então teremos que trocar ou substituí-lo? Não, pessoal, funcionário público não é agente público. A lei fala em agente público, agente político. Então é o prefeito, é o vice-prefeito, é o cargo em comissão de secretário. Esse sim, servidor público não tem essa vedação.
A escola de educação infantil está no prédio, no local alugado. Posso continuar com aluguel sem recurso do governo? E o recurso poderá cobrir o custo esse do aluguel? Posso pegar esse recurso dedicado a um determinado, sei lá, SAS, fomento, vem um recurso. Eu posso pagar aluguel, pegar a partezinha desse recurso para pagar aluguel? Sim, ali a lei é muito clara dizer quais são as despesas que eu posso gastar. Entre elas, o aluguel é uma delas, viável. Né? Então, não me parece que tem vedação. Eu não entendi muito bem a pergunta, não, mas a resposta... A escola de educação infantil está no prédio, no local alugado. Posso continuar com o aluguel sem recurso do governo? E o recurso poderá cobrir este custo? Tá, mas se não tem recurso do governo, não entendi. Ou tem recurso do governo ou não tem. Duas coisas ao mesmo tempo. Se ela tem um dinheiro, sei lá, de um parceiro, alguma coisa... Ah, mas aí nós falamos aqui de recurso público. O que não for recurso público não cabe aqui na regra. Quando nós tratamos de recurso público, aí sim, eu recebo, sou uma escola de educação infantil, recebi recurso público, estou no imóvel alugado, posso gastar, pagar o aluguel? Sim, porque ali nas despesas que a lei autoriza, uma delas é o aluguel. Salvo se a tua parceria, por algum motivo, assim impedir. Vamos supor, tem um programa lá e o programa veda pagamento de aluguel. Programa instituído pelo governo federal. Veda pagamento de aluguel com recurso público. Vou poder gastar naquilo ali? Por óbvio que não. Mas a tua parceria necessariamente vai dizer isso. Ou a regulamentação dela vai dizer isso. Então não se preocupem muito com isso, porque isso vai ter que estar regulamentado. Ou na parceria, ou nas normas a ela aplicada. Sobre os princípios, o que diz respeito ao patrimônio cultural, isso é tanto para o patrimônio material como imaterial? Sim, os dois. Aqui foi uma observação. A Secretaria da Fazenda está dizendo por aí que não haverá mais repasse via projetos do Fundo Criança. Como fica? Aí voltou naquela outra pergunta. Acontece, gente, que ouve, já há algumas coisas. Nós sentamos até na reunião essa semana no gabinete. Nós conversamos com membros da Fazenda que nos disseram que, hipótese alguma, isso está definido. Mas quando o primeiro fala, aí vai o cochicho de que o Fundo Criança passaria as captações a ser para todo mundo, tu não poderia mais captar exclusivo para a tua entidade, só retendo aquilo. Isso ainda, até onde se sabe, não há uma definição de que seja assim. Mas aí volta, creio, Ana, nessa discussão de que a lei do Fundo Criança é uma lei específica e a gente conseguir argumentar e garantir que continue nesse molde. Agora, se tu diz que daqui a pouco o governo pode definir que o Fundo Criança seja de outra forma, só via judicial, talvez, para conseguir derrubar uma questão dessa. Pessoal, assim, ó, nenhum dizer do secretário da Fazenda Municipal tem aplicabilidade imediata. Eles podem ter manifestado, assim, por exemplo, quando a gente foi lá no grupo de trabalho, eles expuseram lá várias orientações e entendimentos da Procuradoria. Mas isso tem que se tornar regulamento para que seja aplicado a todo mundo. Antes disso, nada mais é do que um diz-que-me-diz-que. Então, se hoje estão dizendo que a lei se aplica ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, nada muda até que a lei municipal seja alterada. Nada muda. Não tem como tu aplicar na prática se não alterarem a lei municipal. Hoje a lei municipal de Porto Alegre dá outro regulamento, aquele que a gente já conhece. Enquanto isso não for alterado, estamos na mesma situação. Nada alterou-se. Tá? Tem só mais uma aqui, e aí eu abro para o microfone, não sei se o Arnaldo quer falar, a gente vai acertar aí no microfone, a gente tem um tempinho ainda, alguns minutos, são 13h40, a gente vai usar para a gente fechar, acho que tem algumas dúvidas. Todos aqueles outros pontos de pauta, a gente vai garantir que já nessa semana e semana que vem vai tudo por e-mail as informações, de editais, tudo mais ali, para a gente garantir. Vamos então garantir, tem 20 minutos. Tem aqui, na verdade, eu entendi que é uma afirmação e também tem uma pergunta. Artigo 68, texto dispensa a apresentação dos documentos originais da prestação de contas. Acho que é uma afirmação. E aqui tem dois, que é a última que eu tenho aqui. Pode haver um aditivo assinado antes de 27 de julho com prazo de vigência maior do que 1 ano, de 2 ou 3 anos, por exemplo? Sim. Antes da vigência da lei, os municípios podem fazer o que quiserem, porque o que está vigindo é a lei anterior. Então, se eu tenho um convênio, que ainda é convênio hoje,
que vai vencer em junho ou em agosto, por exemplo, e eu quiser aditar ele antes e prorrogar o prazo, sim, o município posso aditá-lo e prorrogar o prazo por mais 2 anos, porque ele vai passar a viger durante aquele período. Tem uma regra na lei, mas aí é como eu já falei para vocês, que também acho que isso aí vai depender de interpretação. A regra dizendo que os convênios por prazo indeterminado teriam que ser revistos no prazo de 1 ano. Então ele não fala daqueles que têm prazo determinado em regra. Se fizerem uma interpretação alusiva, como muitas vezes fazem, podem interpretar que essa regra também vale para aqueles convênios que foram aditados e que teriam prazo de vigência de mais 2, 3, 4 anos, muito longe. Por quê? Porque o objetivo claro disso seria qual? Se não, burlar a aplicação da lei. Né? O objetivo de prorrogar esses convênios seria fazer com que essa lei não se aplicasse a eles. Então, pode-se entender uma interpretação de que essa vigência muito prolongada, de além um ano além depois do que previsto naquele artigo que vocês leram ali, seria burlar a aplicação da lei e, portanto, não teria vigência e aí volta, aplicaria a lei para nesse caso também, tá? Deixa eu só ver a questão ali do artigo 83. Sim, 87. 68, perdão, tá ali, ó. Tá aqui, ó. Chutamos 3 números e era o outro. Aqui, ó. Tá. 68. Enquanto a Ana fala, já vou passar para o Arnaldo também. Uma coisa que parece que está definido, porque a angústia de muitos, principalmente que diz respeito à FASC, é quando já entrariam os editais, em julho já teriam edital? Não. Porque agora em abril o SEMAS já está fazendo análise e automaticamente não. Algum caso específico daqui a pouco não possa renovar. Mas os convênios renovados agora, através do olhar também do SEMAS, eles têm vigência de 1 ano. Então, o primeiro edital que diz respeito a convênios de FASC ocorrerá para definir o abril do ano que vem, 2016. Neste aqui não tem como ser edital, porque agora, neste mês de abril, vai estar definido por mais 1 ano. Então, como diz a lei, tudo que está em vigência não cai, não é derrubado com a entrada em julho. Mas no ano que vem, sim. Então, por mais que a gente ache que é tanto tempo, também não vamos nos enganar. Temos alguns meses, um edital não vai ser lançado em março para entrar em abril. Provavelmente janeiro, fevereiro, até dezembro, já começa. A nossa grande questão como fórum hoje, ano e plenária, é nós estarmos tentando descobrir de que forma nós temos um poder de uma interferência, não no sentido daqui a pouco pôr abaixo o marco. Não vamos conseguir, não tem como fazer. A nossa interferência, no bom sentido, é tentar ver aonde que a gente pode, junto com o governo, definir algumas garantias para que, porque, a grosso modo, vamos fazer o que se uma instituição lá na ponta perde o direito das metas? Faz o que com aquelas 40 crianças? E se não tiver nenhuma instituição perto? Mandamos onde? De ônibus para o Partenon, aqui ser atendida? Então tem coisas que a prática vai acabar nos mostrando que vai ter que, de alguma forma, a gente entender melhor este marco. Ana, eu te devolvo, e aí, tu já quer falar do 68? Sim. Porque daí, para seguir uma ordem, tem o Arnaldo, não sei se mais alguém quer fazer uma fala. Vamos definir mais ou menos, gente, 1 minutinho, bem objetivo para ganhar tempo. Tá, só para complementar, então, a fala, no sentido de que eu acho que sim, tem uma ação que o fórum pode atuar, e que seria bem importante em termos de resultados práticos para vocês, que é a questão da regulamentação, o regulamento de compras de serviços e de prestação de serviços, de compras e de contratação de pessoal. Por quê? Se deixarmos a cargo da administração pública, sem dúvida, ela vai tentar colocar tudo o que puder e mais um pouco dos princípios da administração pública e das dificuldades. A gente sabe, porque o objetivo é esse. Né? Tudo bem, a gente quer impessoalizar, a gente quer, mas a gente tem que ter uma certa medida nessa impessoalização, né? Porque senão o negócio aqui se torna um poder público mesmo. E não, nós somos da organização da sociedade civil. Então, quer dizer, tem coisas que não se aplicariam a nós. Então, me parece que aqui o fórum tem que fazer uma intervenção, no sentido de criar um grupo de trabalho para a construção conjunta do regulamento. Para que esse regulamento não venha a ser demasiadamente exagerado depois e as entidades não consigam aplicá-lo depois e não consigam executar os serviços porque justamente o regulamento assim pede. Acho que aqui tem um bom trabalho para vocês em relação a isso. Respondendo...
Isso, Arnaldo, Sociedade de Educação e Caridade. Só um pouquinho. Deixa eu só responder ao questionamento da colega antes sobre a não apresentação dos originais. Realmente, se o processo de prestação de contas for eletrônico, e que me parece que sim, porque a lei ela fala em preferencialmente eletrônico, e se eles querem o princípio da transparência pública, eles vão aplicar isso, eles vão instituir um processo eletrônico, vocês poderão apresentar os documentos via eletrônico, portanto não serão os originais, mas terão que armazená-los pelo prazo determinado no regulamento deles. E mais, os documentos que vocês apresentarão terão todos eles ter certificação digital, que custa caro. Tá bom. Arnaldo, Sociedade de Educação e Caridade. É uma questão bastante política nesse sentido, tá? Primeiramente, a gente faz parte agora do Conselho do Direito à Criança e Adolescente, né? Mas também já se trabalhou muito no Conselho da Assistência Social. Por experiência própria, a gente sabe que muitas instituições, né, elas trabalham com criança, e aí vem um risco nosso, do Conselho, porque ele tem que fiscalizar, elas trabalham com criança e não dá para se esperar 2 anos, tá? E a motivação delas é se registrarem tanto o trabalho quanto a instituição, é exatamente a disputa de recursos que elas podem ter, entendeu? Então, elencando essa questão de só 3 anos, muitas instituições vão trabalhar clandestinamente, é uma situação que pode ocorrer, tá? Que vão trabalhar clandestinamente sem o Conselho saber, tá? E aí vai dar assim, problemas políticos aqui no sentido assim, de fiscalização. Entendeu? Parece que ela vai aumentar a distância dos conselhos de direitos e conselhos também setoriais, né, relacionado à assistência social neste trabalho com criança e adolescente. Se inscreve uma vez para conseguir logo os 3 anos. 158, pode ser, não sei, eu te digo depois, eu não lembro de qual agora. Elaine? Tu falaste ali que está na lei, né? Abrindo um edital, ele é público para o Brasil inteiro. Mas o município pode colocar no edital que ele é restrito a Porto Alegre, não pode? Não. Legal, então todas nós estamos ferradas. Não é assim. O que é que não pode, pessoal? O município vai colocar regras. Isso é certo, é só ser um pouquinho inteligente, assim. O município poderá colocar regras que é como a gente faz hoje em processo de licitação. Tu coloca regras que limitam. Então o município vai colocar regras que vão limitar as pessoas a participarem. Que por mais que aquela queira, ela não vai preencher o requisito colocado no edital e, portanto, aquela que está lá em São Paulo não vai vir aqui desenvolver o serviço aqui, porque já faz. Hoje a gente sabe a realidade é essa. Mas assim, eu não posso, se a gente está trazendo vários princípios da Lei 8666, entre eles o chamamento público, e aqui a lei é muito clara. A lei tem um artigo que diz: não poderão ser incluídas ressalvas, condições ou coisas que impeçam, que não sejam pertinentes à execução do objeto. Então, por exemplo, se o fato de uma entidade lá do interior do Rio Grande do Sul desenvolver o mesmo serviço, uma Pai da Vida, que desenvolve lá, desenvolve aqui, e ela quer, porque ela quer abrir uma filial aqui, ou enfim, ela quer se estabelecer aqui em Porto Alegre, e ela vem, estabelece aqui e tira o lugar de outra Pai que já está estabelecida, ela pode vir fazer isso, porque eu não posso colocar nada no edital que não seja relevante ao serviço. E o fato, desde que ela preste o serviço numa casa, com acessibilidade para as pessoas e preenche todos aqueles requisitos, ela vai poder desenvolver. Então, esses requisitos de sede da entidade, localização, não podem ser colocados se forem impertinentes ao objeto. Isso é um dos requisitos, é o que vai tirar a capacidade técnica e operacional, que deverá ser comprovada, ou através, ali eles falam, através de declarações de terceiros, ou através até de certidões expedidas por outros órgãos que já tenham praticado. Essas certidões vão ser, esse requisito operacional vai ser o que vai limitar a execução do objeto. Mariazinha? Bom, diante de todas essas falas, né, a gente já havia feito um convite, né, ao fórum,
tá, e ao CMDK para se somar a uma comissão interna que a gente tem no Conselho Municipal, que estamos pensando exatamente algumas questões para serem encaminhadas. Nós já encaminhamos algumas propostas, né, a nível nacional, encaminhamos para o grupo de trabalho, tá, e a gente quer discutir conjuntamente, porque ainda existe a possibilidade de encaminharmos algumas coisas antes do decreto, tá, municipal. O prefeito abriu esta possibilidade de receber as nossas sugestões. E a gente quer construir junto com vocês. Então, é urgente que a gente consiga se reunir. E a nossa proposta é que agora, na segunda quinzena de abril, a gente consiga. Então, fica em aberto para vocês nos dizerem a data, mas que eu acho que é urgente, tá? Porque nós precisamos. Está aí a doutora Ana Paula só reafirmando aquilo que a gente já vem, né, preocupado, tá? Então era nesse sentido. Eu passo aqui Dalva para o Lino, depois eu passo para a Dalva, então é a última fala. Tem o Lino e a Dalva, se quiser vir para frente. E aí aguardem só mais 3 minutinhos e a gente finaliza aqui. Lino. Tudo bem, tá gravando. Lino, né, da CAGE Nazaré. Assim, eu fiquei pensando assim, ó, que ali fala, por exemplo, o plano de trabalho, porque hoje a gente trabalha com convênio e a gente parte de um valor, um custo determinado. O convênio determina, tu tem 10 mil para executar aquele convênio e aí tu te vira fazer um plano de trabalho em cima daquele valor que já está determinado. Bom, com essa nova lei, digamos assim, a gente vai ter essa possibilidade de daí fazer o nosso custo no plano de trabalho e ver todos os custos que o programa custa e aí ter isso garantido nessa parceria? Acho difícil, bem difícil, porque o plano de trabalho vai ser apresentado com base no chamamento público. O edital vai dispor do recurso orçamentário que a administração tem para aquela ação e do valor que ela vai repassar. Hoje a gente sabe que, infelizmente, eles subdimensionam todos os valores, inclusive em relação às despesas com o pessoal, que a gente mais vê, né? Que a gente tem que pagar hora-aula para técnicos absurdamente desumanos. Enfim, então o que se tem que fazer é buscar uma parceria, acho que isso o Fórum das Entidades pode fazer, é vocês nesse grupo de trabalho levar como demanda que as próximas parcerias sejam executadas de acordo com a realidade. No que se refere, inclusive, ao repasse de valores, que esses repasses de valores sejam condizentes com os gastos que eu vou ter para executar aquele tipo de demanda, aquela ação. Porque, efetivamente, quem vai continuar ainda determinando é o edital que diz qual o valor orçamentário a ser repassado. Então, ele vai dizer qual o valor hora-aula que ele vai pagar, por exemplo, e assim por diante. Então, acho meio difícil porque nós temos aqui uma questão que é a orçamentária, que é o vínculo à lei orçamentária e a receita que está lá para isso. Né? Passo por último aqui a Dalva mais um minutinho e aguardo porque a gente só quer fazer um final com vocês aqui bem rápido. Dalva, um minutinho. Eu estou indo na linha da Elaine, a minha preocupação é quanto ao atendimento. Já faço parte do CMDK como conselheira na Comissão de Reordenamento. Acompanhando os pedidos conforme a lei da aprendizagem, instituições de outros estados podem executar no município. Nós temos problemas de instituições que pedem registro, a gente visita a sede, não existe, né? E são feitas pressões para a gente dar registro. Como que vai acontecer da instituição que vai vir através de um edital, vai ganhar, então quer dizer, não temos como discutir nada, ela vai pegar entidades âncoras que não puderam se adequar nesse processo e como é que a gente vai acompanhar e legitimar o trabalho das instituições que estão sendo ancoradas por essa que nem está aqui e não vai ser acompanhada. Ela obrigatoriamente vai ter que ter o registro no Conselho? E sim. Outra coisa que eu peço, tu vai disponibilizar o material para nós? Não. Antes que tu responda, até para não deixar sem jeito, a Ana, como ela falou para nós, e você dá a palavra, é o ganha-pão dela, a apresentação no Brasil inteiro. Ela já está vendo gratuitamente, voluntariamente, então nós vamos exigir que ela também desse todo o material dos trabalhos dela para a gente. Então alguns anotaram, enfim, tem algumas coisas ali, mas no geral virão outras discussões de casos municipais que sim serão divulgados e colocarão isso aqui em prática. Ana. Respondendo a... Cadê a colega? Tá. Voltou. Assim, vamos por partes. Primeiro,
Me parece que as regras que serão colocadas nos editais serão no sentido de priorizar o atendimento local, principalmente, por exemplo, quando nós falamos da demanda da assistência social e aí da criança e adolescente também, que nós precisamos resguardar a territorialidade. Então, essas são regras que elas vão ter que sintonizar entre elas. Não tem como, eu não posso excluir uma ou outra. Tá? Então o edital ele vai ter que priorizar a territorialidade. Bom, mas a lei possibilita o trabalho em rede, a lei mesmo diz. A rede diz que tanto a mantenedora como a executante terão que ter todos os requisitos previstos na lei. No nosso caso da criança e adolescente, as regras ali previstas não são afastadas. Isso significa que sim, tanto a mantenedora como a executante terão que ter registro no CMDK, comprovando que executam os projetos, comprovando todos os requisitos para poderem atuar. O fato dela não ser daqui e ser de São Paulo, por exemplo, não impede que ela atue aqui, desde que todos os requisitos sejam observados. Por isso que eu digo, pessoal, as regras específicas de cada política não podem ser ignoradas. Jamais serão ignoradas, senão nós teremos um conflito de normas aqui e simplesmente nós teremos um esvaziamento da política de assistência social, da de saúde, da educação. O que está querendo se construir aqui é uma uniformização de regramento. Então, temos que compatibilizar essas regras da Lei 13.019 com todas as já existentes da assistência social, da criança e adolescente, da educação e da saúde. Não tem como. Isso. Essa resolução do SEMAS, na próxima plenária, a gente vai estar conversando para eles virem a resolução 22 que surgiu. Isso. E aí a gente vai estar apresentando na de maio aí com calma. Ana, queríamos te entregar uma pequena lembrança. Gostaria de pedir uma salva de palmas aqui pelo esforço e pela atividade. É uma singela lembrança do fórum, com uns docinhos já que é dentro do contexto de Páscoa. Tem docinhos ali dentro, né, Dani? Me deixa mal colocada. Muito bem. Pessoal, a Ana com certeza ela trabalha, é parceira aí também das atividades lá com a ID, enfim, agora já tornou do MDCA, não é da ID, ela me corrige, e agora já é parceira do fórum também. Tenho certeza que ela tendo agenda, haverão situações que a gente vai acabar pedindo a assessoria dela também, que é um apoio, é um olhar um pouco diferente dos que estão diretamente ligados. A gente às vezes é bom ter um olhar um pouco de fora para algumas coisas. Os editais, os outros assuntos da pauta, todos por e-mail ou até sexta ou mais tardar início da semana. A gente agradece a todos pela persistência. O que houve? O informe da negociação. Nós vamos mandar por e-mail também, mas só para informar que a reunião que teve a semana passada foi só para entregar a proposta, que alguns dirigentes estiveram presentes. Essa proposta vai por e-mail também, o governo não entrou em contato, acho que essa semana entrará em contato. Mas a gente manda detalhado por e-mail. Obrigado a todos, feliz Páscoa, não que já foi. Até maio.